Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. A minha rinite hoje está um pouquinho atacada, então vocês já sabem. Fica aquele cheiro. Minha esposa está mexendo aqui na casa aqui com pintura e a gente fica um pouquinho nasal. Mas hoje eu queria falar com os irmãos. Faz tempo, que eu não faço uma live. Os 3 níveis de vitória de Jesus dentro da área teológica chamada tricotomia. O que é tricotomia? Tricotomia é o homem tripartido. Nós vamos ver isso em Tessalonicenses capítulo 5, no versículo 19. Vai dizer que como o homem tripartido, ele deve agir. Como homem tripartido, ele deve agir. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmã Maria Marcela, irmã Márcia, todos aqueles que estão me acompanhando, tem 5 pessoas na sala. Eu estou fazendo esta transmissão pelo meu notebook. Diaconisa Edna Sabino, aqui da nossa igreja da sede em São Paulo. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos que estão conosco nessa tarde. E este homem tripartido, o apóstolo Paulo ensina, escrevendo à igreja de Tessalônica, que ele é composto de espírito, alma e corpo. E ele diz que o homem que serve a Deus, ele tem que ser santificado, quer dizer, ele tem que crer em Jesus Cristo. E nós vamos ver, através de Jesus Cristo, me fala aí se o áudio tá bom, irmão, se tá tudo ok aí, por favor, dá um ok, dá um joinha aí. Nós vamos ver a vitória de Cristo, através do homem tripartido. Ele vai nos ensinar como vencer todas as dificuldades, através do homem tripartido, vencendo em espírito, alma e corpo. Tricotomia, doutrina da teologia. A primeira vitória de Cristo, depois, se os irmãos quiserem, eu vou deixar no meu canal no YouTube, os irmãos podem acompanhar lá. A primeira vitória de Cristo, dentro da tricotomia, foi em espírito, porque nós vimos lá em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, paz Isaac, tudo bem? Deus te abençoe. Tá tudo ok aí, Davi Fernandes? Deus abençoe. Nós vamos ver lá que o homem tripartido é espírito, alma e corpo. Então Jesus, ele vai nos ensinar, se os irmãos quiserem abrir conosco em Mateus capítulo 26. No versículo 27, nós vamos fazer uma associação de um texto no livro de João, capítulo 13, versículo 21, que a Bíblia vai dizer que quando Jesus, ele vem a revelação dele que Judas iria o trair, ele turba o seu espírito. Está lá em João 13, se os irmãos quiserem ler comigo. 13, 21. Jesus, ele turba o seu espírito. E ele vai dizer, os discípulos, qual que é os discípulos perguntam para ele, quem é que vai trair? Ele fala, aquele que eu der a bocado, esse é aquele que vai me trair. Então o que acontece no espírito? O que é turbar? Turbar vem da palavra também angustiar. Ele se angustiou, ele se perturbou em espírito, quando ele descobriu que Judas iria o trair, quando chegava o momento da traição. Como é que Jesus venceu em espírito? Se os irmãos quiserem falar alguma coisa, está aqui também o pastor Márcio, Ricardo, professor da nossa igreja. Como Jesus, ele venceu em espírito? A Bíblia vai dizer no livro de Mateus capítulo 26, versículo 27, que ele, sabendo que ia ser traído, ou está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, porque eu recebi
do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça. Jesus venceu a angústia do espírito dando graça. Jesus venceu a aflição da traição. A aflição, você vê que o que incomoda Jesus, o que turba o espírito de Jesus, é uma ação do mundo, é uma ação externa em relação a ele. Então nós estamos vendo aqui que as ações externas, ela impede a nossa adoração, porque a Bíblia vai dizer em João capítulo 4, versículo 23, que os verdadeiros adoradores adoram em espírito. Então a ação externa, o dia a dia, o cotidiano, o secular, a pandemia, os problemas dessa vida, elas vêm para impedir você de adorar. Elas vêm para impedir você de dar glória a Deus, como o pastor Márcio deu ali. Ela vem para impedir você de glorificar a Deus. E Jesus, ele vai no contraponto. Em vez de Jesus ele ceder à angústia que estava batendo no seu espírito e parar de adorar, a primeira coisa que ele vai fazer é começar a glorificar e agradecer a Deus. Então, o primeiro ensino de Jesus na tricotomia é que o homem vence em espírito quando ele aprende a dar graças a Deus. Marcela Guerra, Deus te abençoe. Quando ele aprende a agradecer em meio à dificuldade, não é reclamar, é dar glória a Deus. Essa é a primeira atitude que Jesus vai nos demonstrar para vencer em espírito. Não é sair da igreja, ele está onde? Ele está na ceia, ele está celebrando o corpo de Cristo, está dando graça. Então a primeira coisa que Jesus fala para mim e para você, talvez alguém que esteja me ouvindo, alguma coisa externa, alguma coisa do mundo, alguma coisa secular, alguma coisa do cotidiano, está querendo fazer você parar. E isso tem abatido o teu espírito, e Jesus está nos ensinando assim, olha, quando vier alguma coisa para abater o teu espírito, é momento de dar glória. Quando vier alguma coisa para abater a tua fé, é momento de dar glória. Quando vier alguma coisa para parar a tua adoração, seja ela no campo que atingiu Jesus, que foi a traição. O que atingiu Jesus naquele momento foi a traição, mas ele não parou, ele começou a dar graças a Deus, ele já sabia o que ia acontecer, mas ele começou a dar graça, da graça, da graça, da graça, da glória, da aleluia, lamandaragassura, bacandarábia, e daí, na Xandarábia, a segunda coisa, o pastor Márcio está dizendo aqui, ó, vamos conversar, pode falar, e tem bastante isso. Estudante de teologia, e com o coração turbado ele ainda lava os pés dos discípulos. Isso é crer no plano de Deus mesmo. Senhor amado, quer dizer, mesmo em meio àquela situação, ele ainda vai continuar, ele não pode parar. Então Deus está dizendo, você quer vencer em espírito? E a segunda coisa que ele vai fazer, glória, no versículo de número 30, é cantar um louvor. Está com problema, está angustiado, canta. Canta, louva a Deus no meio do seu problema. Glorifica a Deus no meio do teu problema. Jesus está nos ensinando que a primeira coisa que o adversário quer abater em nós é a nossa adoração. A primeira coisa que o adversário quer abater, irmã Jovelina, é a nossa adoração. Então ele faz o quê? Ele quer tirar a tua vontade de adorar a Deus na igreja, ele quer tirar a tua vontade de você cantar, ele quer tirar a tua vontade de levantar a mão e dar graça. Mas Jesus, no meio da dificuldade, que diz que o angustiou, que foi a traição de Judas, era algo que estava vindo de fora, externo, ok? O mundo, a primeira coisa que ele quer atingir em nós é a nossa adoração. O que o mundo quer fazer é nos paralisar. Não é assim que está acontecendo agora? Veja quantas ações governamentais, externas estão querendo paralisar a igreja, estão querendo parar a igreja, mas você tem que entender que você não pode parar, que você não pode deixar o que é externo te paralisar, irmã Jovelina, irmã Marcela, irmã Maria, irmão pastor Márcio, Davi Fernandes,
e tantos outros que estão aqui, nós não podemos deixar. Se você quiser fazer algum comentário, querido, por favor, fique à vontade. Nós não podemos deixar o inimigo Cristina, irmã Cristina, paralisar aquilo que é externo, nos paralisar. Por exemplo, a irmã Cristina ontem, que é da nossa igreja, ela teve um problema sério na casa dela, mas ela não pode deixar o adversário paralisar a adoração dela. Inclusive, ontem ela me deu uma aula de tricotomia, porque ela me chamou para contar o fato. Eu falei que ia orar pela vida dela, mas ela disse assim: se o adversário está pensando que com essas ações que ele está fazendo contra a minha vida vai me paralisar, não vai me paralisar. Agora que eu vou orar mais, agora que eu vou glorificar mais, agora que eu vou bendizer mais o nome do Senhor. Então Jesus fez isso quando Judas o traía. Ele não parou. Ele não deixou aquilo que era externo paralisar a sua adoração. Ele não deixou o que estava ocorrendo ao redor dele paralisar a adoração dele. E a mesma coisa tem que ser com você, comigo. Nós não podemos deixar aquilo que é externo, nós não podemos deixar a pandemia, nós não podemos deixar o medo, nós não podemos deixar aquilo que as pessoas dizem ao nosso respeito. Vamos entrar em outra área. Nós não podemos deixar aquilo que as pessoas acham de nós, aquilo que as pessoas falam de nós, paralisar a nossa adoração. Jesus está dizendo: ei, dai graça, canta louvores e me adora, porque é na adoração que você vai receber vitória, é na adoração que você vai chamar a atenção de Deus. Temos muitos exemplos. Aquela pecadora, quando ela entrou na casa de Simão para ungir os pés do Senhor, ela chamou a atenção de Jesus com a sua adoração. Quando ela se ajoelhava aos pés do Senhor e lavava os seus pés com as suas lágrimas. Nós vemos aquele leproso em Mateus capítulo 8, quando Jesus desce da montanha. Jesus está orando e ele chama a atenção do mestre com a sua adoração. Nós vemos a samaritana, ela está fora, mas Deus, o Pai, revela a Jesus que ele tem que passar por Samaria, porque ali tem uma adoração. O que chama a atenção de Deus para as nossas vidas é adoração. No momentos mais cruciais da nossa vida, nós não podemos parar de adorar, nós não podemos parar de glorificar, nós não podemos parar de cantar ao Senhor, porque é isso que chama Deus para as nossas vidas. Então Jesus, 100% homem, ele está nos ensinando: seja lá qual for a circunstância, seja qual for o problema, não pare de adorar a Deus, não pare de glorificar a Deus, não pare de bendizer o nome do Senhor, não pare de enaltecer o nome do Senhor. Tem um meu amigo, meu irmão, pastor Paulo, pegou Covid, como eu também peguei. Só que ele ficou um bom tempo entubado, perdeu noção de tempo e de espaço. E quando ele saiu daquela situação, a situação neurológica dele era delicada, ele não lembrava das coisas. Mas o filho dele vai visitar o médico e falou: você vem, você vai ver seu pai e vamos ver se ele lembra de você. Na hora que o filho dele entrou na sala, a primeira coisa que o pastor Paulo falou foi: hoje é dia de ceia. Agora a minha pergunta a vocês é: como é que o pastor Paulo, sem saber noção de tempo e espaço, ele sabia que aquele dia que ele teve alta era o dia da Santa Ceia? Sabe por quê, querido? Porque o Espírito, ele não para de adorar. O Espírito, ele não para de adorar. Quem para de adorar somos nós. Como o corpo dele não estava respondendo ao tempo e ao espaço, mas o Espírito dele não parou. Quando o filho dele chegou na UTI para ver se ele era reconhecido por ele, a primeira coisa que ele falou para o filho é: hoje é dia de Santa Ceia. Está vendo aqui? Hoje é dia de adorar. A ceia, ela representa o maior vínculo de adoração que nós temos. É mais um mês que nós adoramos todos os 30 dias do mês. Então Jesus agora ele vai ensinar a igreja que a igreja tem que celebrar a ceia. E que a ceia representa, entre tantas coisas, aquilo que eu tenho que fazer diariamente: dar graças a Deus e cantar louvores a Deus. Remanda calassura bacandará. Alamandure mindaragandarás. Então aprenda: como eu venço quando o meu espírito está turbado, angustiado? Como eu venço? Quando eu aprendo a dar graça em meio à dificuldade.
e não parar de adorar a Deus, de forma alguma. A segunda coisa do homem tripartido, em nós somos compostos de espírito, alma e corpo, é a alma. Jesus no Getsêmani, no capítulo 26 do livro de Mateus, ele vai dizer das duas situações necessárias para vencer em alma. O corpo é isso aqui, ó. Tá vendo? Mas a carne, ela é composta da alma e do corpo. A alma é a parte espiritual que faz o corpo pensar, sentir. A alma, ela é e pensar, sentir. Alma, raciocinar. A alma onde estão as suas emoções, os teus sentimentos, o teu pensar e o teu agir. Parte dela. A alma, ela tem dois veículos que alimentam ela. O olho carnal e o olho da fé, porque vivemos por fé e não por vista. O olho da fé é a palavra. O olho da carne é aquilo que eu vejo. Poderia dar outro nome? Estou aqui tentando ser razoável. A visão humana, a visão natural. Eu poderia definir com as duas ações, as duas entradas para o meu intelecto, para o meu sentimento e para a minha vontade, que é a alma. Intelecto, sentimento, vontade, alma. São o olho natural, o olhar natural e o olhar espiritual. Fica melhor assim. O olhar espiritual, ele é mantido pela palavra de Deus. O olhar natural é por aquilo que eu vejo. Jesus, ele está vivendo um momento agora que ele foi traído e ele faz o quê? Ele vai para o Getsêmani orar. Porque ele sabe que aquele que o traiu, ele vai buscar os sacerdotes, os guardas do sinédrio, para o prender. Então, olhando pelos olhos carnais, a situação é muito difícil. Mas olhando pelos olhos espirituais, o céu está ao meu favor. Então eu tenho que definir em mim o que é que rege a minha vida. Se é, irmã Jaqueline, paz. Apóstolo Sidney Sintra, paz. Como é que está aí na Suíça, meu filho? Eu tenho que definir em mim o que é que rege a minha vida. Se é os olhos naturais ou os olhos espirituais da alma. Na alma, eu estou dizendo. Se for os olhos da fé, a fé vai me dizer assim em Hebreus, eu vou abrir para os irmãos, para nós não lermos bem de forma tranquila. O que é fé? Ora, a fé é o firme fundamento. O que é fundamento? Aquilo que dá base, aquilo que sustenta, das coisas que se esperam. Então isso é o olho espiritual, o olho da fé. Ele não está enxergando a vitória, mas ele crê que Deus vai agir em seu favor. Ele não está vendo,
pelos olhos da fé, mas ele sabe que Deus vai dar vitória para ele. Agora, os olhos naturais, eles me inspiram o quê? O que Jesus está inspirando, ele está vendo pelos olhos naturais? Que vai ser preso, vai morrer. Mas os olhos espirituais, os olhos da fé, estão dizendo, o céu está ao seu favor. É como a você que está me assistindo, o céu está ao seu favor. O céu está a favor daqueles que temem e confiam no seu nome. O céu está a favor daqueles que creem no nome de Jesus. O Senhor é o Deus do impossível. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Lucas 1,37. Mas para Deus nada é impossível. Deus vai falar a Sara, porventura haveria alguma coisa impossível ao Senhor? Então, quanto os olhos naturais, ele está enxergando a destruição, ele está enxergando a mortandade, ele está enxergando a ação de demônios, os olhos espirituais, eles estão me inspirando a dizer, eu estou fundamentado, eu estou firmado na pedra que é Cristo, e esta pedra vai me dar vitória. Está aqui, ó, Caio Paulino, um dos maiores baixistas do Brasil, Deus te abençoe, viveu um milagre tremendo. Eu orei pela vida dele, pela vida da esposa, pela vida do filho, glória a Deus por isso. Tanto a esposa quanto a criança foram desenganadas pela medicina. Aos olhos naturais, ele é um exemplo disso. Aos olhos naturais, remando Kindaravassaio. Aos olhos naturais, tudo estava perdido para o Caio. Mas aos olhos espirituais, o Caio confiou. O Caio começou a fazer corrente de oração. Ele é lá da nossa igreja, em Maf Vila Maria. Ele começou a pedir oração. Telessaio. Tefinho, acompanhando de Itaquá, eita terra, é língua estranha, Itaquaquecetuba, Deus te abençoe, e Mandarassura, Bacandarábia. E sabe o que aconteceu? Deus deu vitória para a esposa dele, Deus deu vitória para a criança. Caio Paulino, eu quero que, não sei se é possível, mas que você venha aqui na igreja contar o testemunho do que Deus fez, coisa linda, coisa maravilhosa, oramos, cremos, e Deus deu vitória, coisa tremenda que Deus fez. E Jesus, ele está mostrando isso para nós não crermos no que nós vemos, mas cremos naquilo que nós não vemos. Não creia naquilo que a terra diz, creia naquilo que o céu diz. Isso é fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É a prova. Jesus vai provar. Você não está vendo, mas ele vai realizar. Amém, vamos marcar. Marca meu telefone aí, é o 11 99812 95558. 11 9812 9558. E aproveita e traz sua esposa e o neném, viu? Oh Deus poderoso, que milagre maravilhoso. Remanaraio. Enquanto a visão natural dizia que a família dele ia perecer, o céu estava dizendo, eu vou dar vitória. É a mesma coisa para mim e para você. Jesus está vivendo isso. As pessoas, elas se preparavam para matar Jesus. As pessoas se preparavam para matar Jesus. Mas ele estava preparado para que o céu se manifestasse na vida dele. Então nós já vimos o homem tricotômico. Primeiro Jesus venceu em espírito. Ele venceu em espírito como? Mateus 26, 27 e 30. Ele venceu o espírito dando graça e cantando um hino. Porque lá em João, capítulo 13, versículo 21, diz que ele se angustiou em espírito quando ele soube da adversidade externa, que Judas o ia trair, que Judas ia agir contra a vida dele, mas ele não deixou isso abater. Ele continuou dando glória a Deus, ele continuou adorando a Deus, mesmo na circunstância adversa, mesmo ele sabendo que um amigo dele o havia traído, porque são as circunstâncias naturais, são as circunstâncias dessa vida que querem paralisar o seu espírito. E agora nós estamos vendo algo que quer paralisar a sua alma.
Olha só, capítulo 26, versículo 38. Jesus disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Jesus está fazendo o que para vencer a tristeza? Ele está orando. Aí ele vai dizer assim para os discípulos, que é Pedro, Tiago e João: ficai aqui comigo e vigiai comigo. A primeira coisa que eu tenho que fazer para vencer na alma é vigiar. Porque se a vontade, o sentimento e o intelecto está na alma, se eu não vigiar com o que eu olho, eu não tenho como receber vitória. Se eu não vigiar com o que eu olho, eu não tenho como receber vitória. Rapaz, eu olho aqui, dá o contrário no cabelo, fica um negócio, viu? Eu não tenho como receber vitória se eu não vigiar na minha alma, naquilo que eu vejo, no olhar natural. Paz do Senhor, Vanderlei, Deus te abençoe. Relamandaracandarabe. Se você quiser, estiver gostando, compartilhe o vídeo. Você vai ajudar outras pessoas a entender como vencer nos 3 níveis do homem tricotômico. Eu não tenho. Então a primeira coisa que Jesus vai dizer para os discípulos Pedro, Tiago e João é a questão da vigilância. Vigiar é fácil. Aonde eu vigio? Pelo olhar. Não é isso? Ele está dizendo para eles: ó, vigiai comigo. Vigiai comigo. Vigiai comigo. Então Jesus está dizendo: o primeiro nível para mim vencer na tricotomia, eu já venci em espírito, dando graça e adorando, é vigilância naquilo que eu vejo. É vigilância, eu tenho que estar acordado para as coisas que eu vejo com os olhos naturais. Porque eu não posso enxergar com os olhos naturais, eu tenho que enxergar com os olhos da fé, os olhos espirituais. Então, se eu não vigilo, eu pereço. Ok? E vai demonstrar o texto que eles pararam de vigiar e eles dormiram. Mas Deus está dizendo: vigia. O que é que vigia? Quando você quer saber o que acontece na sua rua, dentro do seu quintal, você coloca o que? Câmera, porque a câmera vai te dar visão. Então, o primeiro nível, aleluia, da vitória na minha alma é aquilo que eu vejo. Jesus está dizendo: vigia. Vigia com que os olhos naturais veem. Vigia com os teus olhos, porque os teus olhos têm que estar sendo postos no céu e não nas coisas da terra. Aí a segunda coisa que ele vai dizer que ele usou para vencer em alma, ele foi orar. Pastor Paulo está aí? Eu não vi? Ele foi orar. Aqui ainda não apareceu para mim. Ele foi orar. Jesus foi orar. Ué, por que não está aparecendo para mim o pastor Paulo? O pastor Paulo é um milagre de Deus também. Né? O que aconteceu? Ele creu, ele acreditou. Ah, apareceu aqui, meu amigo, meu irmão. Não sei mais nem definir o que ele é na minha vida. Fundador da igreja junto comigo. Passamos uns momentos difíceis, mas ele está de pé para a glória de Deus. Jesus é o Deus de milagres. Jesus é o Deus que livra o homem da morte. Jesus é o homem que levanta o homem do pó e da cinza para dizer que ele é Deus. É isso que Deus fez com a vida do meu irmão, do pastor da igreja, um dos principais dessa igreja, que é o pastor Paulo. E com certeza ele é um grande homem de oração. Ele venceu todas essas coisas porque ele vigia e porque ele ora. Então as duas coisas necessárias para nós vencermos na alma é a vigilância e a oração. Jesus vigiou e orou em alma, porque ele ia enfrentar uma grande batalha em corpo, na carne.
Aí que está o problema: se você não aprende o caminho da oração e da vigilância, quando o problema vier, você vai sucumbir. Quando o problema vier, Satanás ele vai te derrotar. O ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida, vírgula, e vida em abundância. Então, quando eu aprendo, vencer primeiro em espírito, fazendo o quê? Dando graças a Deus no meio da dificuldade, adorando a Deus com louvor, depois eu sei que o adversário está ali, rugindo como um leão, querendo tragar a todos quantos possam estar. Ele é o falso leão, mas se der brecha para ele, nos despedaça. Mas nós estamos armados com a vigilância e com a oração, porque daí nós vamos vencer no corpo. É no corpo que nós temos que vencer, é no dia a dia. Cada dia, basta cada dia o seu mal, o dia ele se manifesta e nós temos que vencer. Jesus está se preparando para o dia mau. Jesus ele está se preparando para o dia mau. Como ele diz aqui: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É um texto que eu amo. Deixa eu achar ele aqui. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Eu tenho que me preparar para o dia de amanhã. E a minha preparação para o dia da manhã é adorando em espírito hoje, adorando, dando graças a Deus, cantando louvores a Deus, preparando a minha alma para vencer o mundo na vigilância e na oração. Um é complemento do outro. Não adianta só orar e não vigiar, e não adianta vigiar e não orar. Mateus. Não adianta, nós temos que fazer os dois, vigiar e orar. Se só orar e não vigiar, cai. E se só vigiar e não orar, cai também. Josué vai dizer no capítulo 3 do seu livro: santificai-vos hoje. Adora, santificação. O termo da palavra santificação é essa: adorar. Adora hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se eu não aprendo isso, eu não consigo vencer nesses níveis. Se eu não aprendo que em meu espírito ele tem que cantar louvor. O primeiro nível é o espírito. Então Deus ele vai olhar e vai ver a tua adoração. A tua adoração vai fazer o Espírito Santo interceder da terra para o céu, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aqui, Josué capítulo 3, versículo diz também ao povo: santificai-vos hoje, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. O que Jesus está fazendo? Ele está se preparando para outro dia. Entendeu? Jesus está se preparando para outro dia. Ele está se antecipando. As dificuldades adversas querem parar a adoração dele, mas em alma ele está se antecipando ao outro dia. E a terceira coisa é o corpo. Como vencermos em corpo? Como vencermos no corpo? Aleluia! Paz, minha linda Maria Belo, Deus te abençoe. Como vencemos no corpo? Primeiro, lembrando, em espírito eu venço dando graças e cantando, louvando a Deus. Em alma eu venço vigiando e orando, para que eu possa vencer no corpo. Jesus agora ele é entregue. Jesus ele vai falar de duas coisas necessárias. Jesus agora é entregue. No capítulo 19 do livro de João, no versículo, deixa eu olhar aqui. João, vamos lá. Versículo de número
30. Devia ter pegado o óculos, né? E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E inclinando, entregou o Espírito. Quer dizer, não foi a morte que venceu Jesus. Foi Jesus que venceu a morte. A morte não matou Jesus. Foi Jesus que se entregou em espírito. Mas onde está essa questão? O que eu tenho que vencer no corpo? O que eu me preparo em vigilância da alma para me vencer no corpo? Lucas capítulo 9 e o versículo 23. Aquele que quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo. Lembra a alma? Aquele que quer seguir a Jesus, o que é? Eu estou andando, então eu estou em corpo. Ok? Aquele que quer seguir a Jesus, negue-se a si mesmo e tome a cada dia sua cruz e siga-me. Pegar a cruz. O que é a cruz? São as dificuldades. Aquela dificuldade daquele dia de Jesus era Judas o traindo. Aquela dificuldade daquele dia de Jesus era que os fariseus, os saduceus, o sinédrio, Anás e Caifás, junto com os guardas, viriam prender Jesus. Junto com os outros sacerdotes, o qual estava Malco no meio. A dificuldade que Jesus estava passando era essa daquele dia. E agora Jesus está nos ensinando aqui, ele consumou. Ele venceu a morte, ele entregou o Espírito. Então, o que acontece comigo quando eu aprendo a adorar a Deus em espírito? A vigiar e orar na alma. A primeira coisa que eu aprendo é que eu venço a morte, porque Jesus me deu esse direito. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, quando eu aprendo que eu tenho que adorar em espírito, quando eu aprendo a adorar em espírito nas duas fases, agradecer por tudo e cantar no meio da dificuldade. Depois eu aprendo nas duas fases da alma, vigiar e orar. Vigiar e orar. Cristina da Silva, pastor Paulo, Emanarassura Bacandarábia. Deixa eu ver se eu passei alguém aqui. Depois, quem quiser assistir novamente, vai estar no meu canal no YouTube. Vigiar e orar. Agora, eu estou aprendendo o quê? A levar a cruz. A acreditar que o Calvário ele tem um tempo e um local. Que eu vou chegar ali e vou espetar aquela cruz, aquela dificuldade, porque Deus ele me deu vitória no Calvário. A tua cruz, ela pode durar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas vai ter um tempo que você vai chegar. Mas você não pode deixar de levar ela. Jesus levou a cruz. Toda aquela preparação de vigilância e oração, toda aquela preparação de adoração, era para quê? Para levar a cruz. O que é que a adoração faz em mim? O que é que a oração faz em mim? O que é que cantar louvores a Deus? O que é que orar faz em mim? Ele me dá capacidade de vencer os obstáculos e ir até o fim. Jesus, ele amou os discípulos até o fim. Jesus, ele me ama até o fim. Ele disse a Daniel, vai até o fim, em 12:13, e Daniel, não olha para as coisas que estão à sua volta, vai até o fim. E Jesus está dizendo para mim e para você hoje, vai até o fim. Por quê? Porque tem um Gólgota para a tua vida. Tem um local onde essa cruz que você leva todo dia, que pode ser uma dificuldade diária, no final do dia você vai cravá-la no Calvário. Pode ser uma dificuldade que dure o mês inteiro, no final do mês você vai cravá-la no Calvário. Pode ser uma dificuldade que dure anos, mas vai chegar um dia que você vai cravar essa dificuldade no Calvário. Foi o que Jesus disse, está consumado. Todas as coisas são consumadas.
Então, quando eu aprendo, a primeira coisa que eu tenho que aprender em corpo, que a minha adoração e a minha oração me leva, é conseguir levar a minha cruz até o dia da vitória, até o dia da ressurreição do meu sonho, até o dia que o sonho ele vai se tornar em realidade. Oramante, oramaio, vai estar consumado. Aí, a segunda coisa que acontece quando eu aprendo a vencer. A primeira é levar a cruz. E a cruz está me dizendo que ela tem um local específico para ela ser cravada. No caso de Jesus, o local específico era a cabeça de Satanás. Monte Calvário, Gólgota. Se eu não me engano, é Salmo 68, versículo 20, que diz sobre a caveira cabeluda. Se você olha até hoje, você pega as fotos de Israel, você vai ver nitidamente que aquele lugar é uma imagem sombria de uma caveira. Ali a cruz se tornou uma espada que foi cravada na cabeça de Satanás. Quando você leva a tua cruz até o lugar determinado, a tua espada, a tua cruz, ela se torna uma espada que é cravada na cabeça de Satanás. Alamandarabacandarabe. E eu estou falando para um povo aqui, Elamandarabacandarabe, que leve a sua cruz, porque menos dia, mais dias você vai cravar ela na cabeça de Satanás e vai dizer: Jesus me deu vitória no meu corpo através do Calvário. Oh, Jesus, maravilhoso. Remandarassurabacandara. A segunda coisa, a primeira, você vai levar a sua cruz e vai ter um dia que ela vai ser cravada. E quando você cravar essa cruz, você não achar, vai haver o que na sua vida? A ressurreição de sonhos. A ressurreição da vida, a ressurreição da alegria, a ressurreição da esperança, que é o que está em João capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra retirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão e a Pedro. Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos aonde o colocaram. Por quê? Porque Jesus ele ressuscitou. Olha aqui o que diz aqui. E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés, e disseram: mulher, por que choras? Quando nós aprendemos cantar e dar graça no meio da dificuldade, quando nós aprendemos vigiar e orar, vai haver o Calvário. Quando nós aprendemos a levar a cruz, aprenda que o próprio Deus ele vai enxugar as tuas lágrimas. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Ele mandará surabacana. Ela está chorando e, tendo disso, voltou para trás e viu Jesus em pé. Pensou ela ser o hortelão, aquele que cuida do jardim. E realmente ele era o cuidador do jardim. Ele era o jardineiro. Porque toda a história da humanidade começou no jardim. Nós perdemos tudo no jardim, mas agora nós conquistamos tudo no jardim. Se você aprender vencer em espírito, homem tricotômico eu estou falando, vencer em espírito, vencer no espírito, dando graça e cantando louvores a Deus, vencer na alma, vigiando e orando, levando a sua cruz a cada dia. Um dia o Calvário vai chegar e você vai colocar a tua cruz lá. E o jardineiro já cuidou do jardim, que é o lugar de delícias para mim e para você. Em todas as nossas dificuldades, em todos os nossos problemas,
Jesus está cuidando de tudo. Ele é o jardineiro das nossas vidas. Ele está dizendo para mim e para você nesta tarde, já quase noite, eu sou aquele que cuido daquele que, em vez de reclamar, adora em meio à dificuldade. Eu sou aquele que cuida dele, aquele que vigia e ora na sua alma. Eu sou aquele que cuida dele e tem um jardim preparado para aquele que leva a sua cruz, não desiste da sua jornada e vai até o fim. Eu tenho um jardim, eu tenho uma nova Jerusalém, eu tenho um lugar de delícias preparado para você. Que Deus te abençoe, Deus abençoe a sua vida nesta tarde. Eu daqui a pouco estou indo para o União de Vila Nova. Eu tenho culto todos os dias eu vou para a casa de Deus. E fico com essa palavra. Psicologia de Jesus, aprendendo a viver, aprendendo a vencer em espírito, alma e corpo, ok? Vença. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Um beijo no seu coração. Compartilhe essa palavra. Talvez alguém precisa vencer em espírito, talvez alguém precisa aprender o que é vencer em alma, talvez alguém precise aprender que não é para deixar a sua cruz no meio do caminho. Tem que levar até o Calvário. O Calvário vai chegar. O Calvário pode durar um dia, pode ser uma jornada de um dia, pode ser a jornada de 2, de um mês, de um ano, de vários anos, mas nós não podemos desistir. Mas nós temos certeza de uma coisa: o jardineiro está cuidando de tudo. O jardineiro está cuidando das nossas vidas, como cuidou da vida do Caio Paulino, como cuidou da vida do pastor Paulo. Que Deus abençoe. Irmão Caio, quem me chamou para orar pela tua vida foi essa mulher de Deus, a irmã Maria Bela, viu? Agradeça a ela, que ela muito orou pela sua vida, viu? Que Deus abençoe vocês, que Deus abençoe a todos que participaram dessa transmissão. Grato pela sua companhia, pela sua amizade e por estar conosco nessa tarde. Aprendendo a vencer em espírito, alma e corpo. Teologicamente, o homem tricotômico ou tricotomia, o homem tripartido, espírito, alma e corpo. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te adoramos nessa tarde. Nós te glorificamos por esse final de tarde, começo de noite, em que podemos clamar pelos nossos irmãos, que podemos adorar o teu nome, ó Deus. Aprendemos nessa tarde a vencer em espírito, irmã Nilda Novaes. Aprendemos nessa tarde a vencer em alma, irmão Caio Paulino. Aprendemos nessa tarde a vencer em corpo, e sabemos que o Senhor Jesus está cuidando de tudo, porque Ele é o jardineiro das nossas vidas. É Ele que cuida do nosso jardim, é Ele que cuida do nosso Éden, da nossa casa, da nossa família. Senhor, trabalha, que haja uma bênção sobre a vida dos teus filhos. Senhor, entra na saúde, entra na vida sentimental, na vida financeira, que todos sejam cobertos pelo teu sangue, Pai, e que nós possamos a cada dia adorar o teu nome em espírito, orar e vigiar na alma, Senhor, levar a cada dia a nossa cruz, porque sabemos que o Calvário, e ali aquilo que é cruz vai se tornar espada para espetar na cabeça dos nossos adversários, e sabemos que o Senhor está cuidando de tudo em nossas vidas, porque o Senhor é o nosso jardineiro fiel. Um beijo no coração de todos, muito obrigado. Deus te abençoe.